Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. E hoje a gente conversa com ele, tá descansando nesse feriado, sexta-feira santa, acordei ele hoje cedo, porque o que importa é a informação, né? Marco Aurélio Freire, analista político. Olá. Muito bom dia, Brandão, Jorge Brandão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, do Manhã Cidade. Estive aqui pela rádio, pelo o Café Forró e Política. Agora chegou a hora de bater um papo com você. É um prazer falar com você nesse feriado. Ô, Marco, tu tava dormindo, não foi? Não, meu amigo, eu já participei do programa com o Lucas hoje. Agora eu tô... Já tive 6h40 da manhã, mais ou menos, no Café Forró e Política, analisando a política do dia, né? Com aquele nosso comentário, né? Todo dia. E agora eu tô contigo, né? Sexta-feira Santa é um bom dia para reflexão, né? Pra gente acompanhar a vida, sabe? Pensar um pouquinho na vida, aí a gente aproveita e fala da política também. É verdade. E com o Marco, eu não falo só assim no ar, eu falo com o Marco direto, de madrugada, de noite, porque quando eu vejo um fato político interessante, uma pesquisa que saiu, não só aqui da região, mas também do Brasil todo, já mando para Marco para a gente analisar e discutir, é bem legal. Sempre é uma oportunidade ótima discutir com o Marco Aurélio. De quê? Já foi para a Via Sacra hoje? Olha, Lucas está perguntando se você já foi para a Via Sacra hoje. ainda não fui, não. Eu vou lá pela tarde é que eu vou para essas programações. Por enquanto, de manhã é ficando com a família, cuidando dos meus bichinhos, né? Vim ficar com meu pai também. E aí, mais à tarde, a gente faz, sim, acompanha alguns eventos, né? Alguns eventos da Via Sacra, enfim. Isso a gente vai fazendo por etapas. Marco, já estamos chegando em abril. Os políticos estão se movimentando, fazendo os acordos, né? Tudo. Gente querendo trazer legenda para a campanha aqui em Caruaru, para reforçar. Porque é em abril, né? O prazo para estar com um partido e tudo mais para concorrer, não é isso? Exatamente, Jorge. É o seguinte, até o dia 6 de abril, ou seja, semana que vem, né? Todo mundo que precisa ou quer se candidatar a prefeito ou vereador precisará estar afiliado a um partido. Isso é um prazo eleitoral, um prazo da lei, que diz que são 6 meses, né? Como a eleição é 6 de outubro, então o prazo vai até 5 de abril. E esse prazo é fundamental, porque se você não estiver dentro de um partido, no Brasil é proibida a candidatura avulsa, né? A lei não permite. Portanto, as movimentações vão ser tão intensas que é o seguinte, além de quem quer se candidatar e não tenha nenhum partido hoje, quem é vereador está com a janela partidária, que é aquele momento, Jorge, que eles podem mudar de partido sem terem ameaça de ter seus mandatos perdidos. Ainda tem uma terceira coisa, quem quer se candidatar, vários cargos de quem já ocupa cargos em governos municipais, estaduais ou federal, também tem o mesmo prazo para se descompatibilizar daquela posição daquele órgão para poder participar da eleição. Isso significa que são 3 prazos. O prazo geral para qualquer pessoa que quer se candidatar, o prazo para vereadores, e são 5.500 prefeituras, 5.500 municípios. Então imagina o volume de vereadores que podem, né, estão na sua janela partidária no final dela, e ainda para quem está em cargos de governos estaduais, governos municipais e até no governo federal, vários cargos desses, a pessoa precisa também sair do cargo desde já. Então, semana que vem vai ser uma muvuca, de certo modo, muito grande, muita movimentação no país todo. E até o Congresso Nacional, Jorge, vai seguir, porque os deputados não estão em sua janela, mas duvidamos aí que eles façam uma semana muito intensa em Brasília. Vai estar tudo que é deputado federal, né, mesmo os estaduais, se preocupando com os seus municípios, com a situação de seus pré-candidatos a prefeitos, com alteração partidária para lá e para cá, com gente saindo, com gente chegando. Então, é uma semana de intensas movimentações e é bom a gente ficar atento, porque depois disso muita coisa pode ocorrer. Vou te dar um exemplo bem simples. A secretária da Mulher em Caruaru, Luana Marabuco, ela está ocupando esse cargo, ela é vice-presidente do PSDB daqui. Se ela se desincompatibiliza,
sinal de que ela vai para a eleição. E pode até ser a vice do Rodrigo Pinheiro. Rafi Delon está lá no governo federal, Sudene, que desincompatibiliza, então a candidatura dele, a pré-candidatura dele estará confirmada. E assim sucessivamente. Né? Esses vários espaços, esses vários momentos, né, prazos, vão todos ser cumpridos até 5 de abril. Então, é bom ficar atento à movimentação. Marco, eu estava vendo a questão dessa questão do apoio, né, de Ivone Queiroz em Simão Durano. Antes de você entrar, nós estávamos falando sobre isso. E justamente o Fernando, né, que é um dos filhos de... Fernando Bezerra, estaria justamente na articulação para tentar trazer o União Brasil para o palanque de Zé Queiroz. Né? Zé Queiroz já tem a federação, que vai ser anunciada agora, né, com a vinda oficialmente, né, das lideranças do PT, de Lupe e tudo mais. E essa articulação, sei que ele vai enfrentar um desafio, né, porque Mendonça Filho também é um dos comandantes do partido, Mendonça Filho é aliado da governadora, possivelmente a União Brasil estará com o Rodrigo, tem essa articulação também. Sei que já soube que Douglas Sintra, né, que é um dos articuladores da campanha de Zé, já entrou em contato com o presidente do União Brasil em Caruaru, justamente para, né, iniciar uma conversa. Tu acha que há essa chance, que esse movimento de Ivone lá em Petrolina vai ter resultado aqui em Caruaru ou não? Olha, boa questão. O movimento de Ivone e do PDT estadual em Petrolina indica uma coisa primeiro. Apesar de Raquel ter feito a articulação por cima e ter sido muito bem sucedida, né, ao atrair Carlos Lupe, presidente nacional, inclusive chefe de Ivone, porque ele é o ministro da Previdência, Ivone é o secretário executivo da pasta, apesar dessa articulação de Raquel muito bem sucedida junto com a direção nacional, o PDT local, o PDT estadual, o PDT Pernambuco, parece não estar na mesma consonância. Eles não estão na mesma página, tá? E Ivone, depois do anúncio, confirmação e fortalecimento da candidatura de Rodrigo Pinheiro por parte de Raquel, que domingo retrasado aí, Rodrigo Pinheiro teve pela primeira vez o efetivo apoio de Raquel, isso ainda não tinha ocorrido em Caruaru. Depois daquele movimento, o contra-ataque, né? Para toda ação sempre aparece uma reação, e isso também é uma verdade na política. A reação de Ivone é fazer uma articulação em Petrolina. Lá tem o Simão Durando, que foi do mesmo modo que Rodrigo Pinheiro, vice de Miguel Coelho, e lá ele tem bons índices nas pesquisas, tem 50% aí em todos os cenários, com os adversários não tendo sequer 8% a menos do que isso. Então está bem tranquilo. Ao mesmo tempo, Miguel Coelho e o grupo de Simão Durando, enfim, saem do alcance de Raquel, esperaram alguma pasta que Raquel cedesse, alguma negociação que não foi bem sucedida, e aí acabaram migrando para o grupo de João Campos. Com isso, Ivone Queiroz encontrou essa oportunidade de firmar lá esse acordo, não deixa de ser uma resposta, ou pelo menos uma estocada, uma cutucada na articulação política de Raquel, isso já serve por aí. Segundo, um espaço numa prefeitura, numa cidade importantíssima. Lembre-se que Petrolina é a maior cidade do interior, passou inclusive a nossa cidade, Caruaru, e em terceiro lugar pode tentar uma repercussão em Caruaru, porque a União Brasil aqui, que está com Rafi Delon, que é o pré-candidato, ele trocou de dirigente, né? O Manuel Santos saiu, entrou o Michel Jean, como era o vice, como passou a assumir. O Manuel não é que saiu, ele meio que se licenciou aí do cargo de presidente. E ocorre o seguinte, é um partido com muito tempo de televisão, gente, é um partido com estrutura partidária fantástica, porque tem mais de 59, se não me engano, deputados federais, um grande tempo de televisão, então é um partido cobiçadíssimo por qualquer chapa. Não esqueça, Jorge, que em Recife, por exemplo, Mendonça Filho retomou o comando do União Brasil, do povo lá do Marcos Amaral e do Luciano Bivar. E qual é a questão? Lá em Recife, União Brasil é a noiva da eleição. Por que digo isso? Porque se o Mendonça Filho coloca o partido nas mãos de Daniel Coelho, que é o candidato de Raquel, reforça demais a chapa dele. Se também ele colocar com João Campos, não porque Mendonça tem uma boa correlação com o João, mas Mendonça tem Miguel lá e Miguel tem.
Se o União Brasil de Recife vai para João Campos fica muito bem, porque ele já tem o Republicano, já tem a Federação Brasil do PT, né, e tem o próprio PSB. Então, isso reforçaria demais. Então, é uma grande disputa agora em Recife, para onde vai a União Brasil, que está na mão de Mendonça Filho. Aqui em Caruaru, a questão é que o Rafael vem conseguindo manter, sustentar sua pré-candidatura. Aí vamos ver essa questão do prazo de desincompatibilização, né, que ocorrerá esses dias, como vai ser, e também a pressão que Rafael deve receber, porque Rafael é aliado de Bivar, e os aliados de Bivar estão caindo, porque o próprio Bivar caiu na Nacional. Então, essa é uma disputa interna que pode fazer a União Brasil oscilar, né? Se for por meio de Mendonça Filho, a situação, Mendonça leva o partido para Rodrigo Pinheiro, em tese, pela boa relação. Se for com Miguel Coelho, aí Miguel Coelho pode colocá-lo na mão de Queiroz, justamente por esse pensamento de Ivone. Ou seja, Ivone entrou no jogo. Ivone entrou nesse jogo de buscar a União Brasil, né? Ao mesmo tempo, a União Brasil pode ter uma saída que nem seja para Rodrigo, nem seja para Queiroz, seja Rafier, como eles já vinham mantendo. Essa é outra questão importante que não é resolvida dia 6. A dia 6 a gente pode ter a confirmação da pré-candidatura de Rafier, mas os bastidores do União Brasil vão até a convenção. E a convenção, gente, é só em julho, entre julho e agosto. Então, essa novela do União Brasil que veio da Nacional, ela não está completamente fechada, resolvida, não. Ainda acho que pode ter repercussões até as convenções. Mas aí, Jorge, a conferir, vamos acompanhar essa grande novela do União Brasil, que está aí desenrolando, né, há algum tempo. Verdade, Marco, eu estava observando alguns especialistas discutindo, né, porque é um partido muito grande, né, um fundo eleitoral que todo mundo quer, né, porque é R$1 bilhão e muitos caciques, né. Eu estava vendo uma reunião que Luciano Bivar fez com os aliados, dizendo que foi traído e o que ele está arretado e triste é porque não sabe por quem ele foi traído. Inclusive a Semineto estava nessa reunião com ele e tudo mais. E é justamente o que você falou, né? Essa disputa pelo fundo, muito cacique, eles querem mandar para os aliados, né, que tem chance e tudo mais nas capitais, na visão deles, ou nas pesquisas e tal. Eu acredito que Ivone com essa articulação em Raquel, acho que Rafael, né, tem como, vai ficar difícil segurar uma candidatura desse jeito, né? Porque Bivar perdendo o comando do partido, Raquel no governo do estado, Mendonça, que é muito forte no partido, né, que você já vem falando, que, que tem a ala do PL, tem a ala... Não, PL não. PL, né? Eu tô me confundindo. É a ala do PSL. PSL, antigo PSL e a ala do antigo Democratas. Mendonça é da ala do Democratas, isso. Que por mais que seja um novo partido, mas tem essa diferença dentro do partido, né? Dos líderes do antigo, nessa disputa pelas alianças e tudo mais, e também pelo comando do partido. Mas outra coisa também a gente pode comentar, Marco, que aconteceu recentemente, esse lançamento da pré-candidatura de Toninho pelo MDB. É uma estratégia boa de Raquel? Olha, isso é outra coisa interessante. Inclusive, daqui a pouco, 11 da manhã, eu estou também junto com o Mário Flávio, com nossa querida Vitória Oliveira, o André Santiago, que está aí na bancada do Cidade Entrevista, batendo um papo também sobre isso, até porque ontem Mário Flávio entrevistou aqui na Manhã Cidade, né? Ele entrevistou o Toninho Rodrigues, e o Toninho reforçou sua pré-candidatura e reforçou uma coisa importante que você trouxe, Jorge. Ele reforçou e conversou com a governadora. Toninho deixa isso claro, ele é um aliado de primeira mão de Raquel, e só ia fazer algo com a aval de Raquel, e o que houve, pelas palavras dele, é que Raquel deu aval para ele se candidatar. E aí é o seguinte, ele tinha 3 opções, né? No jogo, ele tinha a opção de tentar uma vice de Rodrigo, mas numa grande articulação que passasse por Raquel. 2, ele tinha uma condição até de se aproximar de Queiroz, se Raquel permitisse, desse, não, vamos fazer um gesto a Queiroz, tentar colocar Toninho junto e aí tentar essa vice, isso também poderia ser uma possibilidade. E a terceira possibilidade era uma candidatura em faixa própria. O MDB é um partido que precisa de espaço político, um partido
que em Pernambuco não está muito grande ultimamente, né? Só tem a Isa Arruda como deputada federal e o Jarbas Filho como estadual, sendo que o Jarbas foi eleito na chapa do PSB num grande acordo, que foi quando o Tony Gel também saiu do MDB para o PSB, justamente pelo enfraquecimento do partido aqui em Pernambuco. Dito isso, Toninho viu que não tem espaço nas vices dessas candidaturas que estão em polarização nesse momento, então vai tentar uma faixa própria. E isso é importante para o seu grupo político, porque o grupo político do pai dele, o ex-deputado Tony Gel, é um grupo político que tem espaço ainda político na cidade, e diminuiu, mas não está morto. E nesse sentido, quem não joga, quem não se apresenta para a torcida, perde o time. Quer dizer, quem não se apresenta para jogar, perde torcida, né? Então tem um pouco esse aspecto também. Toninho vai tentando, e aí tem uma articulação que é possível ser feita, Jorge. Aqui vem uma especulação minha, que é o seguinte: há candidaturas a vereadores que nesse momento estão meio que órfãos. Vou te contar. O próprio vereador Felipe José, que não foi para o Avante, não foi para o Podemos e não foi para o PSDB, nem está nos outros partidos de oposição. Tem o Tafarel, tem o Edjailson da Carol Forró, tem vários nomes com densidade eleitoral na cidade, com espaço político, que não encontraram abrigo, ou não quiseram, ficar nas principais chapas de Rodrigo Pinheiro. Esse pessoal tem poucos espaços para ir, ou o PP, de Anderson Correia, que também precisa garantir algum espaço aí de uma chapa até para se eleger também junto, e tem o MDB, né, agora. Então são os dois lugares assim que é possível ir, sendo que o MDB vai em chapa própria, é um partido que costuma eleger, né? Eles elegeram dois na última, o Carlinhos da Serraca e o Galego de Laje, que saíram, né? Mas que o MDB ia ter uma boa relação com, e pode abrigar tanta gente de centro-direita como de centro-esquerda, né? Eles conseguem, o eleitorado do MDB não se preocupa muito com a posição ideológica pessoal do seu candidato, do seu partidário. Então, há uma chance aí dele montar essa chapa, uma articulação dessa, sai na cabeça da chapa e busca um exército de vereadores, né, de candidatos a vereadores aí, para organizar esse jogo. Mas é óbvio, ele teve o aval de Raquel, mas vamos ver agora como o jogo político se ajeita com essa candidatura, né, com essa pré-candidatura. Vou só te lembrar que Caruaru hoje tem um volume bem grande de candidaturas, né, de pré. O Rodrigo Pinheiro, como a gente falou, o Zé Queiroz, estão vindo aí, mas também vem o Fernando Rodolfo, o Armandinho do acordeon, o Rafi Edelon, a gente conta no jogo também, a Michele Santos do pessoal, o Toninho Rodrigues e talvez o Lessa. Lessa aqui é a incógnita por enquanto, porque tanto pode ser visto de Queiroz em articulações do Republicanos com o PDT, como pode sair em faixa própria, mas aí precisaria ver como faria isso. De todo modo, são 7 aí pré-candidatos, né, no jogo político, e olha que a gente nem viu o prazo terminar, né? Então, é uma novidade, vamos ver como ele vai precisar articular bem para ter uma boa chapa de vereadores. E eu digo o seguinte: se sair sem uma boa chapa de vereadores, está saindo só para marcar presença pelo nome, e se enfraquece, até talvez enfraqueça mais, né, a pré-candidatura dele. Se sair já com uma boa articulação de uma chapa de vereadores aí, com alguns nomes que tenham densidade eleitoral, não precisa ser os que eu citei, mas se sair com uma boa chapa de candidato a vereadores, então, Jorge, o Toninho teria uma chapa mais forte, ainda que não vencesse a eleição, seria um ato político de força, mas aí a conferir. Tem muita água até outubro para a gente analisar isso. Mas se ele conseguir herdar os votos de Tony Gel, que Tony Gel sempre teve, né, uma margem boa de votos em Caruaru, se Toninho conseguir isso, se Tony Gel conseguir transferir, né, esses votos para o filho, ele complica a estratégia de Rodrigo Pinheiro, que quer ser eleito no primeiro turno, né? Sim, você tem uma mudança, exatamente, veja. Para isso ele precisa, além do apoio irrestrito e basicamente de Tony Gel indo para a rua junto. Não vai ser só Toninho fazendo isso, vai precisar de Tony nesse jogo, porque o eleitor de Tony precisa ter essa memorização, né, da transferência, precisa desse apoio, que aí é possível, tranquilo, mas também de um bom exército de uma chapa de vereadores que também distribua seu nome pela cidade. Agora, isso ocorrendo, realmente tem uma mudança no tabuleiro. Se a capacidade de Tony de transferir voto for alta, porque uma coisa é votar numa pessoa, outra coisa é transferir voto.
Em ocorrendo isso, ele mexe sim no tabuleiro, porque em tese ele consegue pegar um voto que poderia ir para Rodrigo Pinheiro, em sua maioria, e até talvez um pouco para o Fernando Rodolfo. Até o Fernando Rodolfo pode sofrer um pouquinho, porque você tem uma candidatura mais próxima da centro-direita, não pelo Toninho, principalmente, mas pelo próprio Tonigel. E isso pode afetar essas duas candidaturas. E aí isso mexe no tabuleiro. Por isso que, além do anúncio de Toninho Rodrigues, é observar se ele tem capacidade de articulação de montar uma chapa interessante, se outros políticos acreditam nessa candidatura. Se isso ocorre, sinal amarelo, pelo menos, ele deveria ser aceso na campanha de Rodrigo. Né? Toninho, por quê? Porque Toninho vem com apoio da própria governadora. O Rodrigo Pinheiro tem o aval, é do mesmo partido, ela vai para o palanque dela, mas ela autoriza a campanha de Toninho, que não vai bater em Raquel, ao contrário. E é isso que mexeria um pouquinho no tabuleiro se ela se confirmar, e se a capacidade do ex-prefeito, ex-deputado Tonigel de transferir votos for grande. Como é pai e filho, essa identificação é natural. Pode ser que esse eleitor de Tony, que existe aqui na cidade, que veja os números que ele sempre teve em eleições, mesmo caindo, esse eleitor está aí, se esse eleitor faz a vinculação e a identidade e sente essa confiança, pode mexer um pouquinho no tabuleiro. Mas é claro que tudo ainda é muito, nesse momento, muito especulativo. A gente tem que esperar e aguardar alguns outros passos. Só que quem tem que acreditar na campanha de Toninho não é nem o eleitor agora, são os outros políticos, como eu falei. A montagem de uma chapa de vereadores minimamente capaz, forte, dentro do processo, ajudaria a sinalizar, sabe, Jorge, para a questão política, para a agenda política, para os políticos em geral, que aquela candidatura tem vigor. Ainda que não fosse para vencer, ela no mínimo atrapalharia, ela embolaria o primeiro turno. E isso já seria muito forte politicamente. Então, quem vai nos dizer se Toninho vem para valer ou não sou eu, não é você e nem é nosso ouvinte. É basicamente os políticos que podem acreditar nesse projeto e aceitarem fazer parte das chapas do entorno, né, de vereadores. Se isso ocorre, olha, o Rodrigo Pinheiro vai ter que abrir os olhos. Por quê? Porque esse eleitor estaria saindo, desidratando a campanha dele e indo para Toninho no primeiro momento. E isso pode ser a diferença entre uma eleição de fechar em primeiro turno, já com Queiroz dos dois polarizarem de vez, ou de uma eleição mais aberta, né? Vamos conferir como é que isso vai se dar. A conferir. Marco, muito obrigado, bom feriado para você, bom fim de semana e até a próxima, viu? Olha, até a próxima, Jorge, um ótimo feriado para todo mundo, né? E uma ótima Páscoa também, né, para todos os ouvintes da Rádio Cidade, para você e para todo mundo que está aí na rádio nesse momento. Um abraço. Você volta às 11 horas, né, com Cidade Entrevista, então vocês fiquem acompanhando, porque o debate foi Marco, Vitória, Mário e André, né? Vai ser um programa bem legal. Exatamente. Isso aí. Tá certo. Obrigado, Marco. Um abraço, depois a gente conversa. Olha, vamos embora a participação de vocês.